Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Essa palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos, ela tem um marco especial na minha vida, que creio eu que até a minha morte eu nunca irei me esquecer dessa pregação. E já eu falo para vocês por quê. Marcos capítulo 5, do verso 21 até o verso 24. Tentarei ser o mais breve possível por causa do horário, amém? Vou acelerar um pouquinho, mas trarei palavra aos nossos corações. Todos encontraram? Marcos capítulo 5, versículo de número 22 até o versículo de número 24. 22, amém? Diz assim: Eis que se chegou a ele, a Jesus, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morrendo, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Podeis assentar? Glória a Deus. No dia que Deus me deu essa palavra, na primeira vez que eu preguei essa palavra numa igreja, o Espírito Santo falou para mim pregar sobre milagres, sobre cura. E eu me lembro perfeitamente que quando eu subi no púlpito da igreja para pregar essa palavra que hoje eu vou expor aos irmãos, eu falei: Jesus, hoje eu tenho que pregar sobre milagre, eu tenho que pregar sobre cura, mas a verdade é que quem precisa do milagre sou eu. E eu subi no púlpito da igreja, subi no altar com esse pensamento, que a pessoa que realmente estava precisando de um milagre era eu. Eu não sei se você já teve que em algum momento da sua vida falar algo para alguém, passar confiança para alguém, passar conforto para alguém, quando na verdade, meu Deus já está falando com alguém. Quando na verdade quem precisa daquela palavra é você. Quantas vezes, pastor, nós temos palavras de confiança, de conforto, de ajuda, de apoio, de socorro, mas às vezes, irmão Elison, quem precisa dessa palavra somos nós. E eu me lembro nesse dia, nunca vou me esquecer disso, até o dia que Deus me levar dessa terra. Eu subi falando com Jesus, eu falei: Jesus, hoje eu tenho que pregar sobre milagre, mas quem precisa do milagre sou eu. Aleluia. E hoje, aqui diante de vocês, eu posso dizer que eu recebi o meu milagre. Para vocês terem noção, e eu começar a pregar, porque isso aqui é um pouco do meu testemunho, no dia que eu preguei essa palavra aqui de Mateus 5, do pedido de Jairo, da sua filha que estava morrendo, no dia que eu preguei isso aqui, na segunda-feira aconteceu algo na minha vida que eu sabia que era Deus, que foi a confirmação. Aí de lá em diante, que eu achei que as coisas iam melhorar, aí foi que piorou tudo. Quando abriu essa porta, que seria o milagre, foi que o negócio ficou mais difícil ainda. Então,
Por esse motivo, eu digo a vocês que essa palavra me marcou muito, porque no dia que eu fui pregar ela, quem precisava de um milagre era eu. O tema dessa palavra é Jesus, a esperança. O texto que nós lemos, ele começa no verso 22 e vai até o verso 24. E você pode observar que lá no verso 35 ele vai até o 43. Esse milagre, ele é, entre aspas, interrompido. Quem aqui lembra que eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue? Quem lembra diz amém? Amém. Só alguns estavam, né? Foi na minha última pregação aqui, se eu não me engano, ou na penúltima. A mulher do fluxo de sangue entra no meio dessa história. Jairo vai até Jesus e fala: Jesus, eu preciso de ajuda. E a multidão rodeando Jesus, querendo que Jesus curasse, que Jesus fizesse tudo. A multidão impede Jesus, e aí a mulher toca em Jesus, e Jairo, desesperado, sabendo que a filha estava morrendo, e aí a mulher do fluxo de sangue meio que entra, digamos assim, roubando a cena. Imagine você desesperado, do lado de Jesus: Jesus, vai lá na minha casa, lá minha filha está morrendo. E chega uma outra pessoa e passa na tua frente. Difícil, né? Então hoje, vou expor o texto por causa do horário. Então hoje, existem muitas pessoas aí fora sem esperança. Sem esperança na política, sem esperança na igreja, sem esperança no governo, sem esperança em Jesus, sem esperança em Deus, sem esperança na religião. Para vocês terem noção, tem um estudo que dizem que a classe mais desacreditada hoje no Brasil, em primeiro lugar, é os políticos. É a classe mais desacreditada do povo. Ninguém acredita mais em político. Ninguém acredita mais em promessa de político. Agora, o que vai assustar vocês não é o fato dos políticos serem desacreditados. O que vai assustar vocês é quem é que está em segundo lugar. Os pastores. Os pastores hoje ocupam o segundo lugar da classe mais desacreditada pelas pessoas. Por que isso, irmão? Porque às vezes colocamos a nossa esperança no homem. Acreditamos que o homem, seja da esquerda, seja da direita, seja o presidente fulano, ciclano, ele vai mudar alguma coisa. Ei, a esperança não é o presidente. A esperança não é a liderança. A esperança é Jesus. Ele tem que ser a fonte da nossa esperança. É para ele que nós temos que olhar. Eu não sei, às vezes você está igual eu nesse dia que eu preguei essa palavra, precisando de um milagre. Às vezes é assim, irmão Wanderson. Entramos dentro da igreja e quem está lá fora às vezes pensa que a gente entra na igreja, não sei, porque talvez Deus precise de nós, porque talvez Deus dependa de nós para alguma coisa. Quem não vem para a igreja ainda não entendeu que somos nós que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. A obra de Deus não para se eu deixar de fazer a obra. A obra de Deus não para se eu for negligente na obra. Deus levanta outra pessoa. Deus não depende de nós para que algo na obra dele seja feito. Se nós estamos aqui hoje dentro da igreja, é porque nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. Tanto eu como você que está me ouvindo. Amém? Então vamos entender aqui algumas coisas acerca desse texto. Marcos capítulo 5, verso 22 diz assim: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Quem era Jairo? Jairo era uma pessoa importante, de um cargo elevado, um dos principais da sinagoga. Ou seja, ele tinha autoridade, ele tinha dinheiro, ele tinha recurso. Mas, todavia, o dinheiro de Jairo,
o recurso de Jairo, a influência de Jairo não livrou Jairo da morte chegar na casa dele. É interessante nós observarmos que nós pensamos às vezes que ter dinheiro vai resolver tudo. Às vezes nós pensamos que o principal problema da nossa vida é só o dinheiro. Quando nós olhamos para a nossa vida no geral, você pensa assim, não, o meu problema é isso aqui. Eu quero dizer para você, que seja ele qual for o teu problema, se Cristo não estiver contigo, esse não é o teu principal problema. O teu principal problema é Cristo não estar contigo. Jairo vai até Jesus, Jairo chega em Jesus e reconhece que Jesus era maior do que ele. Jairo reconhece, irmão Elison, uma autoridade. E o texto vai dizer, e Jairo, um dos principais da sinagoga, prostou-se diante de quem? De Jesus. Aqui eu já quero dizer para você a primeira lição. O lugar mais alto que nós podemos estar na nossa vida é nos pés de Jesus. Vou repetir de novo. O lugar mais alto que nós temos que mirar e subir é olhando para baixo, para os pés de Jesus. Então Jairo foi na pessoa certa. Jairo procurou a pessoa correta. Jairo entendeu, epa, eu tenho influência, eu tenho dinheiro, eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento, mas esse problema aqui eu não posso resolver. Então isso aqui mostra uma humildade da parte de Jairo. Ou talvez até se ele não fosse uma pessoa muito humilde, mostra um desespero, porque o texto vai dizer que a filha de Jairo tinha 12 anos. É interessante nós observarmos, quando eu aprendi isso na Bíblia, eu nunca mais esqueci, que o sofrimento muitas vezes, ele nos leva para perto de Deus. É só você observar. Nós temos vários casos na Bíblia de pessoas sofrendo situações irreversíveis, situações que não tinham jeito. E para onde que elas foram? Para os pés de Jesus. Aleluia. Às vezes o sofrimento que Deus está permitindo você passar, que Deus está permitindo você enfrentar, é um sofrimento santificado. Como assim, irmão? Sofrimento santificado? É porque esse sofrimento tem um propósito diante de Deus, te aproximar de Deus. Observa, não tem outra forma de nós estarmos mais perto de Deus, de querermos mais orar, de querermos mais jejuar, do que através, muitas vezes, da via do sofrimento. Quando o negócio aperta, quando o negócio fica difícil, aí você pensa assim, rapaz, estou orando pouco, estou lendo a Bíblia pouco. Aí sabe o que Deus faz? Não está resolvendo, vou apertar mais um pouquinho. Eu falo isso aqui com propriedade para os irmãos. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foram os momentos que eu mais orei. Nos momentos que eu mais chorei, nos momentos que eu mais sozinho, no meu canto de sofrimento, Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda, eu não estava sorrindo não, eu estava sofrendo. E se hoje eu estou mais um pouquinho próximo de Deus, isso é porque Deus permitiu eu ser provado, passar por situações difíceis para entender que mais importante na minha vida é Deus. O mesmo acontece com todos nós. Amém? Deixa eu acelerar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Coloca para mim, por favor, o versículo 23, que diz assim, Marcos 5, 23. E insistentemente lhe suplicou
minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo sabia quem era Jesus, Marinete. Ele falou: Jesus, vem cá. Coloca as mãos sobre a minha filha e ela vai ficar viva. Jairo não se apresentou diante de Jesus com dúvida. Jesus, talvez se tu colocar a mão lá na minha filha, ela vai ser curada. Não. Ele disse exatamente o que aconteceria quando Jesus se encontrasse com a filha dele. Então ele reconheceu o poder que Deus tinha através de Jesus. Ó Jesus, se tu só colocar a mão na minha filha, o meu problema está resolvido. Nós temos que nos apresentar diante de Jesus com convicção de que quando Deus entra numa causa, a vitória é certa. Sabe qual que é a dificuldade do cristão hoje, a minha e a sua? Não é se Deus fez milagre ontem. A Bíblia está cheia de milagres, não é, Marinete? Você lê a Bíblia, você vê tantos milagres que Jesus fez, aí você fica maravilhado com a quantidade de milagres. Se eu perguntar para vocês, será se Deus faz milagre amanhã? Será se amanhã Deus vai curar alguém? Será se amanhã Deus vai salvar alguém? Eu creio que vocês vão dizer que sim. Agora a pergunta principal que eu quero fazer para vocês é: e hoje? E agora? Se eu creio que Deus fez milagre, irmão Dorival, ontem, na Bíblia, e amanhã e eternamente, eu tenho que crer que Ele faz hoje. Mas sabe qual que é o problema? É porque quando nós estamos esperando um milagre, tendemos a crer que Deus não faz milagre. Porque nós somos que estamos lá na frente dele. Jesus, me socorre. Jesus, me ajuda. Jesus, tu não está me vendo. Jesus, como é que é isso aí, Jesus? Jesus, me ajuda. Aí você olha, rapaz, Deus fez tantos milagres. Será que Deus não está me vendo? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? E aí nós arrumamos um inimigo chamado emoção. Quando a coisa aperta, desesperamos. Quando a coisa aperta, ficamos com medo. Quando a coisa aperta, esquecemos que basta a mão de Jesus naquela causa e está resolvido. É desse jeito, irmão Dorival. Os nossos sentimentos, eles nos enganam. O sentimento, às vezes, de angústia, ele não provém de Deus. O sentimento de tristeza por causa de um problema, ele não provém de Deus. O sentimento, às vezes, de eu não ter a fé que eu deveria ter em Deus para resolver aquele problema, não provém de Deus. Porque, geralmente, a ordem que nós temos na Bíblia é: creia e verás a glória de Deus. Então, é uma ordem. Não é assim, talvez creia. Pense se você vai crer. Imagine se você cresce. Ei, está errado. É creia. É uma ordem. Quem já teve algum superior no trabalho sabe o que é isso. Se o patrão mandou, tu tem que obedecer. Jesus está mandando hoje para eu falar isso aqui para alguém. Apenas creia. Irmão Elison, no nosso coração não pode ter espaço para dúvida. Porque Jesus apenas creia. Se creres, verás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu horário já acabou. Vou acelerar um pouquinho aqui que já está no final. Verso 22. Eu vou ter que parar, porque hoje não vai dar. Marcos 5, 22. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Jairo foi até Jesus. Olha só o que aconteceu, verso 24.
Quem foi com Jairo agora? Quem foi com Jairo agora? Ah. Quem foi até Jesus? E quem foi com Jairo? Ai, povo inteligente, rapaz. Quando eu e você vamos até Jesus, irmã Cleudete, Jesus vai conosco. Não é assim, Marinete, que a Bíblia ensina a nós? Vinde a mim, não é? Todos que estáis cansados. Aí aqui com Jairo, Jairo foi até Jesus, cansado, sobrecarregado, preocupado com a filha. Aí Jesus foi com ele. Olha que simples, irmão Wanderson. Às vezes o tamanho do nosso problema é tão grande, mas se a gente for analisar, a distância da solução do nosso problema é só ir até Jesus. Quando eu for até Jesus, Jesus vai comigo. Aí quando Jesus for comigo, não tem mais imprevisto. A mulher do fluxo de sangue, vou ter que aplicar a palavra, tem que finalizar. A mulher do fluxo de sangue entrou no meio da história. Aí está indo Jesus, está indo Jesus, está indo Jesus. Aí chegou alguém, chegou o fofoqueiro. Jairo, deixa eu te falar uma coisa. Não vou colocar o versículo não, porque meu tempo já acabou. Jairo, deixa eu te falar uma coisa. Para de incomodar Jesus. Tua filha já morreu. Era fácil, irmã Cleudete, acreditar que Deus tinha poder quando a filha dele estava viva. Quando você vai ler o versículo 22, vai dizer, minha filha está prestes a morrer, minha filha está quase morrendo. Quando Jesus, irmão Eliso, está indo para a casa de Jairo, o fofoqueiro chega com a notícia ruim. Eu já falei isso aqui nessa igreja, tem gente que é assim, só chega para trazer notícia ruim. O fofoqueiro chega, e ainda chega dizendo assim, para de incomodar Jesus, tua filha já morreu. E quantas vezes, quantos de nós que estamos aqui dentro, temos sonhos, temos desejos, temos vontades, e chega alguém e joga aquele balde de água fria. Não, isso aí, desiste aí, viu? Porque isso aí não tem mais jeito, não. Larga isso pra lá aí, já morreu, já era. Todos nós já ouvimos isso de alguém. E se você não ouviu alguém falando de você, você ouviu alguém falando de outra pessoa. Todos nós já ouvimos alguém dizendo algo nesse sentido. Algo que te joga para baixo, que te entristece, que te magoa. Todos nós já ouvimos. Se não fala de você, mas fala de outra pessoa. Aí Jesus, porque eu tenho que finalizar, né? O meu tempo já acabou. Aí Jesus diz assim, ei, ela não morreu. Ela está dormindo. Aí tem uma coisa interessante. Eu não posso parar de pregar. Meu amor, se prepara, por favor. Se prepara, deu certo? Aí eu tenho que falar isso aqui. Coloca para mim, eu vou finalizar. Quem sabe outro dia eu trago essa pregação com mais profundidade. Eu vou ter que parar. Meu Deus, é muito forte. Jesus amado. Coloca para mim o verso 40, irmão. Vê aí o verso 40 aí na NTLH ou na NVT, por favor. Jesus está lá, indo para a casa de Jairo. Você está imaginando, Jesus está indo, aí chegou o fofoqueiro e falou, Jairo, para de incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Larga isso para tua filha está morta. Jesus não vai ressuscitar ela, não. Às vezes você tem um sonho, você tem um desejo, aí tem alguém dizendo, ei, esse sonho teu aí não vai realizar. Ei, esse desejo teu, isso aí não vai acontecer, não. Ei, esse milagre teu aí não vai chegar, não. Gente, tem gente assim. Tem ou não tem? Tem gente assim. Você está confiando, você está crendo, a pessoa diz, não, isso não vai acontecer, não, isso não vai chegar, não. Aconteceu com Jairo. Jairo com certeza almejava ver sua filha curada. Aí Jairo pega e recebe a má notícia, no meio do caminho. Olha lá. A multidão riu de quem? Riu de quem? De Jesus. No momento em que Jesus falou que a menina não estava morta, que a menina estava dormindo, Dorival. O que a multidão fez? Riu de quem? De Jesus. Agora a pergunta que fica é, irmão Elis, se riram de Jesus, que curava, que ressuscitava morto, que libertou um monte de gente, que fez um monte de milagre, imagina de mim, quem sou eu? Riram de Jesus, irmão, porque ele disse que a menina não estava morta.
Olha o nível, irmão Vandes. Jesus tinha acabado de curar a mulher do fluxo de sangue. Jesus tinha acabado de voltar lá, de libertar o endemoniado Gezareno. Jesus fazendo uma arruaça de milagre. Todo lugar que Jesus passava era uma multidão carregando. Aí quando Jesus falou, essa menina não morreu, essa menina está viva. Aí o que a multidão fez? Riram de Jesus. Meu Deus, pastor. E quantas vezes alguém não ri de nós? Você está ali acreditando com fé, Deus vai fazer, Deus vai realizar, eu creio no milagre. Aí a pessoa não te fala nada, aleluia. A pessoa não te fala nada, mas no coração ela está debochando de você. Não vai conseguir. Vem para cá, meu amor. Aleluia, Deus é bom demais. Calma aí, irmão, calma aí. O mesmo Deus que foi na casa de Jairo, o mesmo Deus que Jairo se prostrou aos pés, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que riram dele porque ele falou que a menina não estava morta, ele está aqui hoje.